Boa noite, igreja, a paz seja convosco, amém? Boa noite você que está nos assistindo essa noite, que mais uma vez o Senhor nos oportunizou, e eu agradeço a Deus por estando na tua casa neste momento, que o Espírito Santo de Deus venha a operar, que o Espírito do Senhor, que Ele conhece o coração e a mente de todos nós, venha a realizar nessa noite o que Ele deseja. Assim como agora há pouco nós cantamos, e o Espírito Santo vai mexer com as nossas vidas, entrar na nossa casa, fazer uma mudança maravilhosa para o melhor, amém? Você possa nesse momento abrir a palavra santa e bendita do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, lá no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, amém? 19, do Evangelho segundo Lucas, do verso 1 ao verso 10. Essa leitura, um pouco tempo atrás, você acabou de ouvi-la cantada. É a história de Zaqueu. E o tema dessa noite é: hoje, diga hoje, Jesus quer entrar na tua casa. Basta você olhar para Ele, amém? Hoje Jesus quer entrar na tua casa, basta você olhar para Ele. É interessante como o Espírito Santo de Deus, quando Ele está dirigindo algo, Ele apresenta-se, porque eu não falei nada agora há pouco com o levita que estava cantando. Exatamente era esse trecho que tinha que ser introdutório à palavra maravilhosa do nosso Deus, amém? Lucas 19, verso 1, vamos ler? Ao verso 10, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, sendo baixo, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para ver Jesus, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e recebeu com alegria Jesus na sua casa. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se no meio do banquete e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que eu diminua e Tu cresça, e a Tua vontade soberana e absoluta, Senhor, se concretize na vida de cada um de nós. Abençoa, Senhor, este povo que está sendo agora, neste momento, tocado, está abrindo a porta da sua casa, do seu local de trabalho, onde quer que ele esteja, Senhor, que ela se encontre, que venha ser tocada agora pela Tua palavra, Senhor, porque Tu é quem vai atrás de todos nós, porque Tu nos ama, em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, essa é a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um judeu, porém ele trabalhava para os romanos. Ele era um cobrador de impostos, ele era um publicano. E mais do que isso ainda, Zaqueu era o chefe dos publicanos, ou seja, ele que comandava todos os demais cobradores de impostos. Imagine a situação daquele homem. Ele era odiado por todos. Jesus estava saindo de local, diz lá, né, no versículo 1 do capítulo 19 de Lucas, Jesus entrou por Jericó, que ele estava se encaminhando para Jerusalém. Poucos dias depois, Jesus ia ter que concretizar a obra que ele veio na terra, que é a obra de salvação. Jesus, ele veio cumprir a vontade do seu Pai.
A temática aqui do livro de Lucas é que apresenta um Deus que vai à busca, vai à procura, vai atrás de todos os seres humanos porque Ele nos ama. Desde o início, quando Adão e Eva pecaram, o Senhor foi atrás deles. Diz lá em Gênesis que Jesus estava lá com o Senhor Deus, estava o Espírito Santo e eles apresentaram-se. Diz que Deus disse a Adão: Adão, onde tu estás? E Adão disse: eu estou aqui, Senhor. Por que tu estás escondido, Adão? É porque eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Ou seja, naquele momento havia se rompido a unidade de Deus com o homem. Havia se quebrado aquela comunhão. Mas exatamente no momento que se quebrou a comunhão, Deus já começou a agir, a ir atrás de todos aqueles que Ele ama. Jesus veio na terra também. Jesus passeava em cada lugar com esse objetivo maior: buscar a tua e a minha vida, lançar para você e para mim uma boa notícia. Ei, Jesus o ama, Jesus te ama. Jesus ama-te de uma maneira tão grande que Ele não vai deixar nada nem ninguém impedir que você saiba dessa boa notícia e que você tenha a oportunidade de recebê-la no seu coração. Assim também foi a história de Zaqueu. Zaqueu, como eu narrei agora há pouco, ele era uma pessoa não quista, ele era uma pessoa odiada por todos. E a cidade de Jericó era uma cidade que tinha muitos sacerdotes e levitas. E Jesus, quando estava passando por aquela cidade, ele logicamente tinha algum local que já tinha sido planejado, porque Jesus não andava de um lado para outro sem planejamento, sem direção. Ele sabia o que ele ia fazer em determinado lugar, porque ele tinha que cumprir integralmente a vontade do seu Pai. E é interessante que aqui Jesus ele mudou a rota dele por causa de um perdido, por causa de um pecador, por causa de um homem que ele tinha uma marca na sua vida, que ele era rejeitado por todos. A consciência dele, imagino eu, que pesava muito. Por quê? Porque ele era um judeu de nascença, no entanto, ele trabalhava para os inimigos de Judá, aí os inimigos de Israel. Ele era o chefe desses cobradores de impostos. E diz que ele era um homem rico. Eles impostos porque eles cobravam além do que era mandado, para eles tirarem um percentual para eles. E aquele homem, Zaqueu, ele era o mais rico de todos porque ele era o chefe dos cobradores. Mas no coração dele, quando ele ouviu falar que Jesus ia passar, você está aí agora ouvindo falar que Jesus vai passar na tua casa. Deixa Ele entrar na tua casa. Deixa Ele mudar e transformar a tua história. Eu não estou falando com você para mudar de religião, porque a religião não salva, não satisfaz a ninguém. Deus mandou o único verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, o homem, para entrar no coração de todos aqueles que o recebessem. E aqui Jesus estava na casa de Zaqueu. Diz que quando Zaqueu ele ouviu aquela voz, que Jesus parou exatamente embaixo daquela figueira brava, aquela multidão também parou, perguntando o que é que ele vai fazer agora. E ele olhou para o alto, ele olhou para uma pessoa. Deus ele trata conosco individualmente, como se não tivesse nenhuma outra pessoa na terra, porque Ele conhece a cada um de nós. Ele nos formou antes de nós sermos criados no útero da nossa mãe. Ele já estava determinando, já tinha um propósito para cada um. E o propósito, porque primeiro, é interessante o significado do nome de Zaqueu. Zaqueu significa justo, significa reto, lá do hebraico, que Zacaios. E como ele era um homem que quando chamava o nome Zaqueu significava ei justo, ei reto, estava roubando o seu povo através de impostos abusivos e trabalhando para os inimigos. E veja só o peso na cabeça daquele homem. Mas quando Jesus passou, algo aconteceu, a mudança ocorreu naquela vida. Jesus, nessa terça-feira, Ele quer dizer a você que você é muito importante, você tem valor, você tem que saber que quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, como diz lá na canção,
do Armando Filho, uma canção antiga que fala sobre o valor do ser humano. Você não é valoroso pelo que você tem materialmente, você é valoroso pelo que você é, uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, mas que Deus quer levar-te a filho e a filha dele. Como? Através da fé, recebendo no coração Cristo Jesus. Nós lemos a história deste homem e veja os passos dele. Zaqueu, ele saiu do local. Zaqueu, ele desceu rapidamente, significa o interesse que ele queria de ouvir a Jesus. Jesus quebrou todo aquele protocolo religioso, porque as pessoas estavam pensando, estavam falando, como pode esse que se diz um mestre, o Messias, o Salvador, entrar na casa de um publicano, de um pecador, logo do Zaqueu, que era o mais rejeitado da sociedade. Mas é assim que Jesus faz. Jesus foi atrás de mim, perdido, sem rumo, sem direção. Uma ovelha perdida em meio do mundo. Assim também Ele está indo atrás de você esta noite, dizendo, ei, eu não importo o que você fez, se você voltasse de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e você confessar, você declarar, e você crer que Ele veio para te perdoar, me perdoar de todos os meus pecados, o maior milagre acontecerá na tua vida essa noite, que é a salvação, que só Jesus pode fazer. Uma determinada situação, um homem estava num congresso, e existiam líderes de várias religiões, e perguntaram para aquele homem chamado Deipo Yung Shu, Shu, qual é a diferença? Os homens entram aqui, na nossa religião, eles ficam ricos financeiramente. Algumas situações de doença também é retirado do corpo dele. Qual é a diferença do teu Deus? Qual é a diferença desse Jesus que tu prega? Ele disse, a diferença é que Jesus é o único que salva o homem, que pode levar o homem de volta a se aliançar com Deus. Zaqueu, ele ouviu Jesus, ele se arrependeu, ele se converteu totalmente. Como? Ele disse, Senhor, eu vou dar 4 vezes mais do que eu tirei das pessoas, do que eu extorqui, do que eu roubei delas. E mais ainda, ele fez o que os outros não podiam, porque pela lei de Moisés, ele tinha que ressarcir. Quando você retirava alguém de alguma pessoa indevidamente algo, você tinha que ressarcir 4 vezes, 5 vezes mais. Mas ele fez mais ainda do que isso, ele fez o além. O coração dele estava tão grato, o coração dele estava tão quebrantado, porque quem mais deve, mais é grato. Ele olhou para Jesus e disse, Senhor, eu vou entregar metade dos meus bens aos pobres. Ele estava dizendo, a partir de hoje, a velha vida não existe mais. O Zaqueu que tu criastes vai estar andando na tua direção, de conformidade à tua vontade. Veja bem, se ele ia restituir 4 a 5 vezes mais tudo que ele levou, ia dar 50% de tudo que ele tinha, ele ia ficar com uma quantidade bem inferior àquela condição social que ele se mantinha. Mas ele não se importava mais, porque ele estava diante do maior tesouro que Deus, de graça, ofertou aos homens, que é a vida eterna, que é a salvação. Porque assim, querido, assim como Zaqueu, que nós estamos aqui esta noite te dizendo que Deus te ama, não importa a situação que você esteja, você ainda está ouvindo essa voz, talvez você não consiga nem falar, mas no íntimo do teu coração, na tua mente, nesse leito do hospital, aonde quer que você esteja, Deus te ama e Ele tem um projeto na sua vida. Outro texto interessante também é em Lucas 17, verso do 11 ao 19. Mas pelo tempo, nós vamos só resumir, depois você ler o capítulo 17 de Lucas, do verso 11 ao 19, é a história de 10 homens que estavam com uma doença grave e contagiosa que ninguém podia tocar, chamada lepra. Existiam 10 homens que Jesus também estava numa outra cidade, passando pelaquela cidade, e ele também estava indo para Jerusalém. Foi antes dele entrar em Jericó. E ele passou e foi em direção a ele 10 homens doentes, com uma doença grave, contagiosa de pele, chamado lepra. E diz que aqueles homens de longe gritaram, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus olhou para eles, Jesus estendeu a mão e falou, vão se apresentar para os sacerdotes. Apresente-se para os sacerdotes, vocês estão curados. É interessante
que Jesus usou vários métodos de cura. Ele tocava nas pessoas, ele mandava as pessoas fazer determinada situação, ele ungia as pessoas, como ele fez aquele unguento, quando ele ungiu aquele cego que tornou a ver. Mas nesse momento ele estava usando o poder da palavra. Ei, eu não posso tocar em você, mas o poder da palavra de Jesus está chegando aí agora, na tua casa. Deus tem poder, basta você crer, abra o seu coração e deixa o Senhor entrar. Deixa a luz do céu entrar. E diz que daqueles 10 homens, lá em Lucas 17, do verso 11 ao 19, conta essa história, mas o clímax dessa história é no verso 17 ao 19. Diz que um deles, naquela caminhada, no trajeto de onde eles estavam com Jesus, até onde estavam os sacerdotes, eles foram sendo curados, eles foram caminhando em direção à voz da ordem de Deus e foram sendo curados. Aleluia, glória a Deus por isso. Então esta noite, se você ouvir a palavra de vida que está sendo declarada na tua vida, você será curado em nome de Jesus. E naquele momento, quando ele declarou, aconteceu o milagre. Só que um deles, presta atenção, somente um deles voltou para agradecer. Ele não sabia para onde Jesus ia, ele saiu correndo de volta. E quando ele se aproximou, o Senhor disse: não eram 10? Por que só voltou um? Preste atenção. A cura física, ela não é o fim da completude da obra de cura que Deus quer na tua vida. Porque muitas pessoas são curadas, mas depois esquecem da fonte da cura, do abençoador, aquele que sara, aquele que cura, o homem da maior doença, que é a condenação do pecado. Jesus cura a alma, o espírito e o corpo do homem. Aquele homem, assim como os outros já receberam a cura, mas ele estava precisando de mais, ele estava precisando de algo mais que só Jesus podia dar. Tanto que quando ele se aproximou, Jesus: vai-te em paz, a tua fé te salvou. No versículo 19 de Lucas 17. O que significa isso? Essa noite, se você abrir o seu coração, deixa a luz do céu entrar. Ele faz uma obra por completo. Ele tem poder para isso. Nós vamos orar agora pela sua vida. Como Zaqueu, eu quero ser curado. Eu quero ter uma mudança de vida, eu quero uma mudança drástica na minha história. Porque, querido, não sei se você notou, mas as forças do mundo estão abaladas. Toda aquela estrutura, aquele planejamento foram marcados, foram desmoronados. Caiu. E agora nós vamos ler e vamos apresentar diante do Deus que cura somente com uma palavra, se você creu. Aquele homem, ele acreditou. Zaqueu também. Interessante que aquele homem, como Jesus disse, eram 10, voltaram somente um, e esse ainda é um estrangeiro, porque Jesus estava passando por Samaria, ele é um samaritano. Também outro rejeitado no meio da sociedade. Eu não sei em que estado você se encontra, mas saiba de uma coisa: essa noite, Jesus quer entrar, quer mudar, quer abençoar a tua vida. Basta você crer. Amém? Vamos rapidamente para os pedidos de oração. Logo mais nós estaremos fazendo a oração e concretizando mais uma noite de intercessão pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo Brasil, pela Igreja do Evangelho Quadrangular e por todos nós que cremos e recebemos a vitória no nome de Jesus. Famílias, Matos, Coimbra, Almeida, Nascimento, Paraense e Siqueira pedem oração. Oramos pela Cecília Borges, Radassa, Gliciane Ednei, Gleison Cardoso, Lucas Faraco, Érica Cardoso, Denise Nascimento da Costa, Nazira Cardoso. Oramos pela nossa irmã Renê. Irmã Renê, boa noite, Pai seja convosco, feliz aniversário, amém? Oramos pela Esther, que faz também aniversário, está fazendo aniversário hoje também. Irmã Renê, irmã Esther, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Você também que não pôde chegar, colocar o seu nome aqui na live, Deus também vai estar tocando você. Unamos a nossa mão, pela fé, em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós te apresentamos esta noite, Pai.
a vida de todas essas famílias, de todas essas pessoas, meu Deus, que pela fé, Senhor, creram e estão colocando diante de Ti, meu Pai, as suas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, aonde que elas estejam, Senhor, que a Tua palavra curadora, que a Tua palavra de vida venha adentrar agora, Senhor, venha quebrar assim como na vida de Zaqueu, meu Pai, o medo, a rejeição, a dúvida, o isolamento, a depressão, a ansiedade, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, as contas, Senhor, que se acumulam, meu Pai, os boletos que chegam e essa pessoa não sabe como pagar, mas Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus do impossível, meu Pai, e a palavra diz, ó Deus, que nós viemos esta noite em busca de um milagre. Realiza esse milagre, meu Deus, porque Tu és todo poderoso, Tu és o grande Jeová Rafá, o Deus que cura, Tu és o grande Jeová Jiré, o Deus da provisão, Tu és Jeová Nissim, a nossa bandeira, Tu és o Jeová Shalom, a nossa paz. Entra nessas vidas, Senhor. Abençoa também a Esté e a irmã Renê, Pai, que mais um dia, Senhor, estão concretizando um ano de vida na Tua presença. Glórias a Ti, Senhor. Entrega na vida delas, Pai, esta bênção. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, nós colocamos todas essas centenas de pessoas que estão ouvindo, Senhor, agora esta live. Tu venha adentrar neste quarto de hospital, venha adentrar, Senhor, nesse presídio, meu Pai, venha adentrar, Senhor, essa pessoa que está com pensamento de morte, de suicídio. Em nome de Jesus eu te repreendo, que toda palavra de vida que sai do trono de Deus adentre nesta casa agora, em nome de Cristo Jesus. Tu venha, Senhor, encher essa presença viva e restauradora, que é a presença do Teu Espírito Santo na vida de cada um deles. Envia Teus anjos, Senhor, com a resposta, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Neste momento agora nós vamos fazer um momento também muito importante. Você viu que o Zaqueu era um homem muito rico. E quando ele recebeu a graça da salvação, ele quis apresentar diante do Senhor a palavra, apresentar diante do Senhor a palavra de bênção, a palavra de cura, a palavra de vida, a palavra de bênção, a palavra de cura, a palavra de vida. E ele, neste momento, ele apresentou diante do Senhor tudo que ele tinha. Nós vamos apresentar também aqui a tua vida, vamos apresentar as tuas finanças, vamos apresentar, querido, porque a Bíblia fala que o reino dos céus é feito com atitudes. Zaqueu teve uma atitude, ele apresentou porque ele acreditou no ministério de Jesus. Esta obra aqui, esse trabalho está sendo apresentado aí, tudo requer recursos. E nós apresentamos também diante de Deus, para Ele vir abrir as portas da bênção na tua vida, as janelas dos céus. Você que deseja fazer uma oferta de amor, vai ser colocado aí o Pix da igreja. Você que deseja fazer uma oferta especial amanhã, o pastor vai estar aqui para te atender, fazer uma oração pela tua família. Entre em contato no privado depois e deixa Deus abençoar a tua casa. O reino dos céus, nesta terra, ele é feito com as mãos que doam, com os joelhos que se dobram e com os pés que vão. Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos, ó Pai, as ofertas do teu povo, Senhor, os dízimos, meu Pai. Ah, Deus, o que é que seja que essa pessoa está levantando agora, que depois vai apresentar diante de Ti. Senhor, assim como aquela mulher, Deus, aquela viúva, que tinha uma pequena semente, meu Pai, mas apresentou pela fé diante do profeta. Tu vem agora, Senhor, multiplicar, Senhor, a fé, a honrar a atitude dessa pessoa, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, nós consagramos, ó Deus, os dízimos, as ofertas ousadas, meu Pai, do projeto, Senhor, da compra de uma nova local, meu Deus, para ampliar esta obra, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus. Ah, Deus, essa pessoa que nada tem, mas teve pé para levantar as suas mãos agora.
Que tu venha tocar nessas mãos, Senhor. Venha abrir a janela dos céus, ó Deus. Venha tocar, Senhor, onde quer que esteja, porque tu és o dono do mundo. Venha, Senhor, essa pessoa receber esse telefonema, Senhor, este e-mail, este aviso do chamamento para uma porta de emprego. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz agora, Senhor, o teu nome ser glorificado nessas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Abençoado, abençoado, o Senhor te abençoou. Abençoado, abençoado, diga abençoado, eu sou abençoado, abençoado, o Senhor te abençoou. Abençoado, abençoado, diga abençoado eu sou. Põe a mão na sua cabeça, repita comigo. Porque eu sou abençoado, você vai dizer, para ser um abençoador, amém? Isso é só um ensaio, vamos lá? Porque sou abençoado, você repete, para ser um abençoador, aleluia, você é este abençoador. Deus te abençoe. Agora vamos fazer a oração pela nação brasileira, pelo município de Ananindeua, pelo estado do Pará. Vamos chamar o pastor Samuel.